Começou o Brasileirão 2023 e a gente teve vários cartões amarelos. Tivemos alguns destaques interessantes, a gente vai falar de cada um dos resultados daqui a pouquinho. Mas, cara, a nova recomendação da CBF para arbitragem, ela trouxe muita confusão para vários jogadores, para vários treinadores. O UOL fez um levantamento, foram 21 cartões por reclamação para atletas, para treinadores. É a nova recomendação, né, para coibir as reclamações. E aí eu queria falar do simpaticíssimo Abel Ferreira. Cara, ser amigo do Abel deve ser muito legal. Eu nunca conversei com ele, mas eu tenho a sensação, cara, ontem inclusive, ele recebeu um convite de um torcedor do Palmeiras para ir ao casamento do torcedor. Eu sou fã do Abel Ferreira, cara. Tanto que, eu tenho falado aqui pra vocês, o Abel seria o meu plano D pra seleção brasileira. Pô, André, você gosta dele? Acha ele bom treinador? Acho ele ótimo treinador. Acha que o cara tá pronto, mas ele é o plano D? É, porque pra mim o plano A é o Ancelotti, o plano B é o Ancelotti, o plano C é o Ancelotti. Eu faria de tudo para trazer o Ancelotti para a seleção brasileira. Já falamos sobre isso algumas vezes aqui. Esperaria uma temporada inteira se ele realmente for cumprir o contrato com o Real Madrid e, pelo jeito, ele vai ficar lá no Real Madrid até ou terminar o contrato dele ou ele ser demitido. E eu esperaria o Ancelotti. Claro, assinaria um contrato com ele para não ficar esperando, né, em vão. Depois o cara desistir. Mas o Abel Ferreira seria o meu segundo nome para a seleção brasileira. Claro que tem que ver se ele quer, tá? Eu tava até conversando com meu amigo Rafael Bellatini, jornalista que mora em Portugal há algum tempo, e a gente tava falando desse negócio de treinadores e tal, e ele falou, André, em Portugal existe uma diferença muito clara de treinador para selecionador. Então, quando vão lá perguntar pro Mourinho, quando vão perguntar para outros treinadores, se ele gostaria de ser selecionador, é uma pergunta diferente de você quer ser treinador de tal clube ou de tal. Seleção é outra pegada. Você dirige um time, você dirige uma equipe, mas muito mais do que isso, você seleciona uma equipe. Então, cara, o Abel, você precisa primeiro saber se ele quer ou não ser selecionador agora. Mas o Abel é disparado pra mim. Disparado não, porque agora você tem um Diniz chegando e tal, mas por enquanto, vai. Por enquanto, ele é com sobras. Vou tirar o disparado da história, mas ele é com sobras, por enquanto, o melhor treinador em atividade no Brasil. Eu acho que o Diniz tá chegando e daqui a pouco vai encostar no Abel. Mas o melhor técnico em atividade no Brasil é o treinador da Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora, ele precisa melhorar o comportamento dele. Eu sei que tem muita perseguição. Eu sei que tem. Eu sei. De parte da imprensa, dos próprios apitadores, dos próprios árbitros. Mas ele sabe também que o comportamento dele não ajuda o árbitro que está dirigindo os jogos do Palmeiras. Ele foi expulso ontem pela 7ª vez. O Abel chegou ontem a 200 jogos no Palmeiras, tá? É uma marca impressionante. 200 jogos numa mesma passagem. Você tem o Filipão, que já dirigiu o time lá 500 vezes, o Brandão. Você tem treinadores que fizeram mais jogos como treinadores do Palmeiras. Mas numa mesma passagem, acho que o Abel é o terceiro com o maior número de jogos. Ele bateu 200 jogos ontem
dirigindo o Palmeiras. Não é uma marca para qualquer um. E eu sei que eu falei aqui que o Abel é o melhor técnico em atividade do Brasil, e já tem gente me lembrando no chat que eu tenho falado ainda do Tite, né, como o melhor técnico brasileiro ainda. E eu acho mesmo, é que ele não tá em atividade no Brasil. Mas o melhor técnico brasileiro ainda é o Tite. O Diniz tá chegando, mas ainda é o Tite, tá? Em atividade no Brasil, pra mim é o Abel Ferreira. E ontem, ele vai explicar na entrevista coletiva a expulsão dele, ou vai tentar explicar. E a declaração dele é bem interessante. Ele toma 2 amarelos, tá? Pra quem não viu, ele toma um amarelo por reclamação e aí toma outro amarelo. E aí ele é expulso pela 7ª vez. Foram 43 amarelos e 7 expulsões por enquanto nessa passagem pelo Palmeiras. E aí ele fala algumas coisas até engraçadas na entrevista. Uma delas, o jogo foi no sábado, ele fala assim, pô, a minha esposa vai me encher o saco amanhã. Eu queria o domingo de folga, queria descansar, mas não vou conseguir, cara. Não vou conseguir. Ela vai ficar enchendo o meu saco, falando do meu comportamento, que prejudica a minha carreira, né? Vai ficar me enchendo o saco. E com razão. E ela tem razão mesmo, Abel. Porque entre as várias qualidades que você tem, muita gente utiliza o seu comportamento como um argumento forte para você não ser técnico da seleção brasileira. E ontem ele demonstrou, no sábado, ele demonstrou uma falta de conhecimento da nova recomendação da CBF. Porque ele fala o seguinte na entrevista dele. Sim, eu reclamei com o árbitro, mas eu não ofendi. Abel, a nova recomendação da CBF é para diminuir o número de reclamações mesmo. E não de ofensas. A ofensa já tá na regra, que você não pode ofender. Então, você não pode utilizar como argumento, pô, eu nem ofendi o cara. Hoje a recomendação é para não ter reclamação na hora que o cara vai no VAR, depois de uma marcação do cara. É para você deixar o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. O Roger Guedes, ontem no jogo do Corinthians, teve uma argumentação parecida. Teve um lance de VAR lá, e aí ele vai pra cima do árbitro. E a recomendação é que deixem o árbitro ir lá, ver o lance, rever o lance, tomar a decisão dele. E o Roger Guedes falou, pô, estão sendo muito rígidos, não dá nem pra conversar com ele. Eu queria falar que ele inventou uma falta, mas que não estava impedido. Pô, vem cá, ô Roger Guedes. Tu tá querendo falar pro árbitro que ele tá inventando uma falta? Jogando a torcida inteira contra ele? Tá errado, cara. Essa é a nova recomendação. Não é pra fazer rodinha, não é pra gesticular, é pra respeitar o posicionamento da arbitragem, certo ou errado, cara, não tem jeito. Você precisa respeitar o árbitro. Na regra do futebol, você pode jogar sem centroavante, você pode jogar sem lateral, você pode jogar sem zagueiro, com 3 zagueiros, 2 atacantes de referência, 2 pontas. Você pode jogar do jeito que você quiser, mas não pode ter um jogo de futebol sem goleiro e sem o árbitro. Ele é necessário pro jogo. Ele tem que ser respeitado. Bom ou ruim, ele tem que ser respeitado, cara. Eu sei que, pô, o cara fica nervoso com marcação errada e tal. Mas chega, velho. Chega de ficar reclamando, de fazer rodinha, de pressionar o cara. Então, Abel, a sua esposa, ela tem razão, cara. Ela tem razão. Eu sei que você é perseguido. Eu sei que algumas dessas expulsões provavelmente não foram merecidas. Mas você já tá marcado, cara. Pega um pouquinho mais leve. E pros outros jogadores e treinadores, prestem atenção na nova recomendação.
Prestem atenção. Eu sei que é muito fácil cair... Ah, mas a arbitragem é muito ruim. Ah, e vai adiantar bastante ficar reclamando na hora do jogo. Parece que vocês estão no trânsito, numa cidade grande, e ficam buzinando. Porque vai adiantar bastante, né, ficar buzinando. Façam essa analogia. Sempre que vocês forem reclamar de árbitro e tal. Adianta alguma coisa ou só deixa todo mundo mais nervoso, mais pé da vida? Não adianta, cara. Não adianta. A gente precisa aprender a respeitar a arbitragem e trabalhar para que a arbitragem seja melhor. Fazendo rodinha, pressionando o árbitro desde o início e tal, não vai adiantar. Curioso jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que nós vamos ter no próximo final de semana. O jogo tá marcado, por enquanto, para o Maracanã, domingo. Tem uma briga lá do Vasco com Flamengo e Fluminense, tempo de recuperação do gramado e tal. Mas, por enquanto, o jogo tá marcado no Maracanã, inclusive sem a possibilidade de venda de ingresso, por enquanto, tá? E olha que curioso. O Vasco e Palmeiras não vai ter técnico na beira do campo. Porque o Abel foi expulso e o Barbieri também foi expulso. É sinal de que alguma coisa está errada e que não é só o Abel Ferreira, né? A nossa cultura de reclamação, e muitos jogadores e treinadores vão apanhar ainda nesse começo de